A paz do Senhor, igreja. Quero saudar todos os irmãos. Todos bem? Nós estamos em mais um culto da casa do Senhor, hoje, neste domingo, para louvar ao Senhor, para agradecer pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Quero te dar as boas-vindas nessa noite, que o Espírito Santo possa falar com você, possa ministrar no teu coração coisas novas, coisas grandiosas, a esperança que vem do céu para a tua vida. Quero te convidar a estar nesse tempo de plena entrega diante do Senhor, que você possa deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração essas coisas que Ele tem para você nesta noite. Cremos que a palavra de Deus é transformadora e ela vem para nos edificar, para nos fortalecer, para nos trazer esperanças novas. Amém, queridos? Nós queremos louvar ao Senhor nessa noite, nós queremos engrandecer o nome do Senhor e você faz parte desse culto. Você não está apenas assistindo, mas sendo participante desse momento de adoração, desse momento de comunhão da igreja, ainda que por esse meio digital, nós cremos que nós estamos juntos de coração para louvar ao Senhor. Te convido a uma entrega nesse momento, a você se colocar diante do Senhor de uma forma diferenciada, a dizer ao Senhor que venha sobre a tua casa, venha sobre a tua vida e transforme a realidade ao teu redor. Amém? Você seja abençoado nessa noite, que a palavra de Deus seja a tua motivação, que a palavra de Deus seja a tua força, seja a tua segurança, seja a tua garantia de dias melhores. Assim eu quero apresentar a ti nesta noite diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a tua igreja, Pai, que se reúne através dessa ministração, Pai, para louvar o teu nome. Nós queremos apresentar cada um dos teus filhos, dizendo, Senhor, vem com poder, vem com autoridade, vem, meu Deus, trazer força às nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, entregar a Ti o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Que assim se cumpra a Tua vontade, que assim se cumpra o Teu desejo, meu Deus, de transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que você possa ser renovado nesta noite pela palavra de vida. Deus abençoe. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, e não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, e não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não
toda a honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Tu és Santo Deus, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu posso confiar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena.
Esse momento é um momento muito especial. Também faz parte do nosso culto e adoração a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês que tem contribuído, que tem sido generoso, que tem sido fiel, primeiramente ao Senhor e também à nossa igreja, porque Deus tem abençoado, Deus tem aberto portas em meio a essa crise e nós temos conseguido, enquanto igreja, abençoar vidas, abençoar pessoas que verdadeiramente estão em momentos de crise verdadeira. Então eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus porque você tem sido esse contribuinte fiel. E gostaria de te pedir, continue nos abençoando. Continue abençoando a igreja do Senhor. Eu e você, juntos, nós poderemos fazer grandes obras. E Deus nos chamou para isso. Peus nos chamou para que eu e você sejamos participantes do reino dele. E nós podemos participar de várias formas. Nós estamos orando pelas pessoas, nós estamos invocando o nome do Senhor e nós também estamos contribuindo. Estamos num momento em que às vezes não podemos ir falar de Jesus para outras pessoas, mas nós falamos pelo telefone, nós falamos por uma mensagem, mas acima de tudo, nós que estamos tendo o privilégio de termos nossas vidas equilibradas, termos salário, termos trabalho, nós estamos aqui sendo mão de Deus para abençoar outras pessoas. Então, nós temos que contar comigo e com você para continuarmos essa obra que Deus nos chamou para continuar sendo parte do reino de Deus. Então, aqui embaixo vai estar o link da conta. Se você, qualquer coisa, se você precisar, procure o tesoureiro para que ele esteja te dando mais informações, mas está aqui embaixo o número da nossa conta e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor continuará fazendo em nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente você e sua casa. Olá, queridos, tudo bem? Nós vamos agora para o momento da mensagem. Eu quero convidar você a acompanhar conosco essas séries que estamos ministrando aqui. Já teve a ministração sobre Jesus, homem, a encarnação dele, como se deu isso, e agora nós vamos falar sobre Jesus, Deus, o homem Deus. E logo em seguida, na próxima mensagem, vai ser sobre Jesus e a missão dele de reconciliação. Para isso eu quero compartilhar com você o texto de Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 16. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero orar com você para que o Espírito aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, fale conosco. Tu tens liberdade em nossa vida e sabemos que a tua vontade é reconciliação e para isso o Senhor usou Jesus, o Deus que se fez homem, encarnou, o Deus que demonstrou a sua identidade e manifestou os milagres na pessoa do Jesus Deus e o Deus que nos chama e operou uma reconciliação sobre a terra e nos chamou para sermos reconciliadores. Que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O fundamento da igreja está pautado nessa palavra de Pedro. Não o que Pedro disse, mas a quem ele se refere ser a pessoa principal para que a igreja fosse edificada. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 3. Pedro também fala isso na sua carta, dizendo que Jesus é o fundamento, a pedra angular. E esta declaração de Pedro é uma declaração fundamental para a igreja, onde ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o princípio básico da igreja, onde nós fundamentamos toda a estrutura da igreja em cima de um fundamento. E esse fundamento é Jesus, o Deus que se fez homem e o Deus homem que manifesta agora ao mundo a vontade do Pai por meio do amor. Então, o Deus homem e o homem Deus é fundamental
termos essa compreensão como igreja da pessoa de Jesus, quem Ele é. Nós temos uma visão muito clara de um Jesus histórico. Quem é o Jesus histórico? É o Jesus homem que existiu. Existiam várias pessoas com o nome de Jesus na Bíblia. Com outras pessoas naquele tempo também se chamavam Jesus. Mas o Jesus, o Cristo, é um diferencial. Jesus, Filho de Deus, nem todos os Jesuses, que se manifestaram naquele tempo se proclamavam Filho de Deus. Então isso é importante para nós. Quando falamos de Jesus, nós temos dentro da teologia duas visões, Que Jesus é homem, mas Jesus é Deus também. Plenamente homem e plenamente Deus. A gente chama isso de natureza dual. Então, quanto à natureza de Jesus, ele era tanto homem quanto Deus, e isso é importante para nós. Pastor Ariosto falou dessa humanidade de Jesus, ele demonstrou isso, falou desse homem que se manifestou no reconhecimento com as pessoas, andando entre elas e manifestando a humanidade dele. A encarnação apresenta isso, mas outro fator tão importante para o contexto da Bíblia e da importância daquilo que Deus fez na terra, é a divindade de Jesus. O reconhecimento que Jesus é Deus é fundamental. Não era apenas um homem, como um profeta que antecipou algumas coisas do Antigo Testamento. Não era apenas um homem que tinha empatia com as pessoas, mas esse homem era Deus. Esse homem se manifesta como Deus. Esse homem tem atributos de Deus. E isso é fundamental para nós. Então, se a encarnação manifesta Deus homem, nós precisamos agora identificar o Deus que se manifestou na pessoa daquele homem que era Jesus. E como isso pode ser identificado pela Bíblia? A Bíblia apresenta alguns conceitos a respeito, mas esses conceitos são definidos pelos títulos que foram dados a Jesus. Os títulos que as pessoas aplicavam à pessoa de Jesus apresentavam a questão da sua divindade. Quais são esses títulos? Primeiro, Filho de Deus. Nem todo mundo poderia ser chamado Filho de Deus na concepção que Jesus foi designado como Filho de Deus. Se a terra é um ambiente onde Deus se manifesta, então toda a criação veio de Deus, os homens, por terem sido feitos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus, esse homem agora, ele pode ser chamado filho de Deus. Mas quando a gente fala de natureza, de identidade, Jesus é diferente. Quando falamos de Jesus e essa terminologia filho de Deus é aplicada a ele, é uma concepção diferente, porque a ideia de filho denota origem, identidade, a natureza divina. Então, por ser filho, a mesma característica que um filho tem, o pai tem. A mesma característica que o pai tem, o filho tem. Então, quando a gente diz que Jesus é filho de Deus, quer dizer que aquilo que há em Deus, há também no Filho. Então, ele é igual ao Pai, ele tem as mesmas características. E Pedro fala isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer que a origem, que a identidade de Jesus é a mesma do Pai. Isso é algo extraordinário. E é interessante que o próprio Jesus, ainda na sua pré-adolescência, na sua adolescência, ele tinha esse conceito muito claro na mente dele. Ele entendia quem ele era. E ele apresenta isso em Lucas capítulo 2, verso 46 ao 49, quando ele está lá no templo. Ele está assentado no meio dos doutores, ele estava ouvindo o que eles ensinavam, mas também estava interrogando. E o texto, verso 49, diz assim: teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai?
Olha que característica. Ao ser interrogado pelos seus pais a respeito de onde ele estava, ele diz assim: eu estou fazendo a vontade do meu pai e cumprindo aquilo que ele havia determinado sobre mim. Outra característica importante, outro título dado a Jesus, que faz que as pessoas entendessem a origem, quem ele era, é justamente ao ser chamado de Theos, Deus. O próprio Jesus se vê como Deus. Não era tão simples alguém se designar Deus. Na realidade, ninguém faria isso. Isso era uma blasfêmia. Essa pessoa deveria ser condenada à morte. Mas Jesus diz: eu e o Pai somos um. E eles então também chamam Jesus de Deus. Utilizavam o mesmo termo que veio para nós através da Septuaginta, Theos. Esse título era aplicado a Jesus. Outro termo importante, muito vinculado ao Antigo Testamento, que era aplicado a Jesus e manifesta a divindade dele, é justamente o termo Kyrios. Kyrios, Senhor. Senhor era Javé, Jeová. Então, várias transliterações do nome. Então, Javé era aplicada a Deus lá no Antigo Testamento. Essa aplicação era somente para o grande eu sou. O que acontece? As pessoas aplicam essa terminologia a Jesus e ele aceita, porque ele reconhecia que ele era também o Senhor. Outra terminologia importante, João usa no evangelho dele, João capítulo 1, ele diz e chama Jesus de verbo. O termo ali é logos. O logos era o poder criativo, o logos era o verbo divino, o poder de organizar, de criar, isso tudo era aplicado à vida de Jesus. Então Jesus é identificado como a ação criativa de Deus, ou seja, ele é o próprio Deus que criou todas as coisas. E um termo importante que Pedro usa também no texto de Mateus capítulo 16 é o termo Cristo, ou Messias. Isso era uma terminologia utilizada lá do Antigo Testamento, quando prefigurava que o Messias, que significa o ungido, mas não era apenas um ungido qualquer. Os profetas, eles eram ungidos para poder exercer o ministério deles. O rei era ungido, o sacerdote era ungido, mas o que a Bíblia fala do ungido de Deus, do Messias, era que viria de Deus alguém com uma unção do próprio Deus para manifestar a vontade dele sobre a terra, para reinar, para governar. Então, quando diz que Jesus é o Messias, quer dizer que ele é o enviado da parte de Deus para a humanidade. Muito vinculado à ideia do reino davídico, onde do descendente de Davi viria o Messias. E Mateus capítulo 1 nos ensina a respeito disso. Outra terminologia, outro título importante é o título Eu Sou. Jesus se declara como o Eu Sou. João capítulo 8, verso 58. Outra linguagem e título importante é ser filho de Davi. Eu já expliquei isso junto com o Messias. Quando ele é filho de Davi, quer dizer que ele cumpre a promessa e a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 16, nos fala isso. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Outros ofícios que podem demonstrar a divindade de Jesus são os ofícios mais importantes que tinham ali no Antigo Testamento, que era o ofício de profeta, era o ofício de rei e o ofício de sacerdote. E Jesus, ele cumpre os três ofícios. Ele era o profeta vindo da parte de Deus. Moisés, ele fala que viria um profeta da parte de Deus, anunciar a vontade de Deus. Ele vem como sumo sacerdote, não um sacerdote qualquer, mas ele é um sumo sacerdote que vem ligar, ser o mediador dessa nova aliança, e ele é o rei esperado, da linhagem de Davi. Ele é o rei que governaria. Se nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando também do rei que veio governar e há um dia de manifestar o seu reino pleno, ainda que já desfrutamos desse reino hoje aqui na terra. Então, dentro desse contexto, nós temos a obra de Cristo, que vai ser ressaltado
posterior com o pastor Suame. Ele vai estar ministrando essa parte da série. Mas eu queria só detalhar algumas coisas aqui, porque a obra dele faz parte da divindade. Ele se manifestou como Deus para poder então manifestar a vontade de Deus sobre a terra. Mas era necessário essa manifestação porque o homem não podia se salvar. Precisaria que alguém justo cumprisse a lei. E nenhum homem era justo o suficiente para poder cumprir a lei de forma plena. Então a gente precisava de alguém. E alguém para cumprir isso só poderia ser Deus. Não poderia ser outra pessoa, mas só havia validade desta obra se ele também fosse homem. Então o pastor Ariosto falou desse Deus homem. O homem trouxe validade à obra de Deus na terra, mas ele precisava ser Deus também para poder cumprir os aspectos importantes da lei, para que ele pudesse então depois imputar sobre nós. Para isso eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 1, verso do 1 ao 4, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha o destaque que o apóstolo Paulo fala. Ele faz um destaque da filiação de Jesus, ou seja, as Escrituras prometeram que o filho dele viria, e ele seria da descendência de Davi, por isso ele é rei, né? Não faltaria descendente de Davi sobre o trono, e ele fala a respeito do Filho de Deus que com poder se manifestou. E qual é a manifestação desse poder? No verso de número 4, a parte B, ele fala: ele ressuscitou dos mortos. A morte não pôde segurá-lo. Isso é importante. A divindade de Jesus é manifesta e plenamente demonstrada através da ressurreição. Daí um tema importantíssimo para nós, como cristãos, entendermos a ressurreição. Se não há ressurreição, não há então, na realidade, pecados. Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, é vão tudo que nós fazemos. Eu queria ler esse mesmo texto em outra versão, que é a versão A Mensagem. Diz assim: eu, Paulo, sou um fiel escravo de Jesus Cristo, escolhido como apóstolo, autorizado para proclamar o que Deus tem falado e feito. Escrevo esta carta a todos os cristãos de Roma, amigos de Deus. Os escritos sagrados trazem anúncios antigos dos profetas a respeito do Filho de Deus, que mostra suas raízes na história por ser descendente do rei Davi. Sua identidade única de Filho de Deus foi demonstrada pelo Espírito quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como o Messias, nosso Senhor. Preste atenção, vou ler de novo. A identidade única do Filho de Deus foi demonstrada pelo Espírito quando Jesus foi ressuscitado dos mortos e comprovado como Messias. Fundamento cristão, a ressurreição de Jesus, isso demonstra a sua divindade. Deus se faz homem, ele se encarna na pessoa, criando uma identidade humana na pessoa de Jesus. Deus se faz homem em Jesus, mas ele também é divino. E isso é demonstrado quando a morte não pôde segurá-lo. Os medos humanos, a tragédia humana do limite temporal que nós temos sobre a terra é vencido quando Deus se faz homem e ele então ressuscita dos mortos, garantindo para nós também a ressurreição. A divindade de Jesus é fundamental e importante para nós. Então, a partir disso, ele operou a sua obra tão extraordinária, que vai ser apresentada depois para nós na continuidade dessa série. Para encerrar esse momento, eu quero ler um texto extraordinário que está em Isaías,
capítulo 53, do 1 ao 12. É longo, mas é importante apresentarmos os textos bíblicos, porque principalmente a palavra de Deus que fala ao nosso coração e ela que traz a garantia, ela que apresenta a verdade e convence o nosso coração e o transforma. Isaías 53, do 1 ao 12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quero encerrar com esse texto tão extraordinário, profetizado por Isaías sobre o servo sofredor, sobre aquele que se identificaria conosco como homem, se identificando com a humanidade. Quando ele se faz homem, ele se identifica comigo e com você, mas pela divindade dele, ele foi capaz de levar sobre si as nossas dores, as nossas dificuldades, a nossa iniquidade. E a garantia dele ser Deus foi garantido através da ressurreição. E essa ressurreição demonstra a sua divindade. Então nós não servimos a uma pessoa comum, nós servimos a Deus, que ressuscitou dentre os mortos e nos garante essa ressurreição nos últimos dias. Essa palavra que eu quero deixar para você, uma palavra de esperança, de entender que esse tempo aqui é passageiro, que sobre a terra somos limitados, mas nós temos esperança em Jesus Cristo. Eu quero convidar você a tirar um tempo de oração. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar nossa vida ao Senhor, queremos apresentar nosso coração. Quem sabe há pessoas sem esperança nos ouvindo, pessoas com medo da morte. Nós estamos aqui declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
porque a morte para nós não é o fim, é o início de um novo tempo, de um tempo de imortalidade, onde estaremos com o Senhor. Mas nem sempre nosso coração está tão firmado nessas promessas. Por isso que essa noite, por essas palavras, por aquilo que Jesus fez, por quem Ele era, o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, ó Pai, tocar em corações e fazer, ó Pai, em nós a obra, para que possamos confiar nas Tuas promessas. Porque Jesus, homem, manifestou a identificação conosco, e o Jesus Deus é aquele que nos salvou, nos garantindo a vida eterna. Por isso, se manifeste a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado por estar conosco até agora, nesse momento, investindo o teu tempo em algo tão extraordinário. Você poderia ter escolhido alguns lugares para estar, mas escolheu servir ao Senhor conosco aqui na Igreja do Areal, participar dessa live. Que as ricas bênçãos do Senhor permaneçam sobre a sua vida, que o cuidado dele se estenda sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo que você é, que tenhamos uma semana de boas notícias, que sejamos guardados pelo Senhor prioritariamente, que você possa guardar o seu coração em meio a tantas informações, a tantas coisas acontecendo, que você possa guardar a sua alma, o seu coração, a sua mente nas promessas de Deus, pautados naquilo que Deus tem para você. Eu quero orar com você e impetrar a bênção apostólica. Logo no final estará aqui o planejamento da igreja nessa semana, as coisas que vão acontecer. Ouça, veja o que acontece na segunda, terça, quarta, durante a semana. E eu sei que se você participar conosco, há de crescer espiritualmente e o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida, diante daquilo que Ele tem sobre você, um propósito extraordinário. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, que tenhamos uma semana debaixo da tua presença. Guarde as nossas emoções, guarde o nosso coração, nossa espiritualidade, que por meio da palavra sejamos edificados, que por meio de devocionais possamos crescer, por meio da adoração, que temos acesso à tua presença de louvor ao Senhor, que tenhamos, ó Pai, uma semana também aos teus pés, porque nós temos um privilégio como igreja de acessar ao Deus extraordinário. Por isso, ó Deus, recebe nosso louvor, nossa gratidão e se manifeste a nós essa semana, trazendo graça, favor e cuidado sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre tudo que faremos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco agora e para sempre. Amém. Pensando em você, a MW Areal tem oferecido uma rica programação online. Vamos conhecê-la melhor? Toda segunda-feira temos o Mentoring Mulheres, que é uma programação voltada para você, mulher, que quer crescer cada vez mais no Senhor. Todas as segundas, no canal Verlane Ribeiro Oficial. Todas as terças, às 19h30, acontece o culto Vencendo em Fé, onde temos um tempo de oração, busca pela presença de Deus e reflexão na sua palavra. A transmissão ocorre pelo Facebook e YouTube da nossa igreja. Às quartas, temos as aulas de maturidade espiritual. Este é um curso voltado para você que quer aprender mais a palavra de Deus. Todas as quartas, às 19h, no YouTube do pastor Swami Otto. Nas quintas e sextas, ocorrem os encontros dos nossos grupos pequenos, os GCELs, que continuam reunindo-se por meio de videoconferência. Procure um dos nossos líderes e saiba melhor os horários e plataformas das reuniões. Aos domingos, às 18h30, temos o nosso culto de celebração, um tempo de estarmos reunidos como família, cultuando ao nosso Deus, com transmissão pelo Facebook e YouTube. Não fique por fora de nada do que acontece na nossa igreja. Acompanhe nossas redes sociais do Facebook e Instagram para saber mais informações. Continuamos sendo igreja, continuamos sendo a MW Areal, vivendo o amor e o cuidado em Cristo. Deus te abençoe.
teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso.
que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és.